Ora, preparação para a crise final. O mundo se encontra numa constante crepúsculo da acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos. E antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspirada da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Conhecendo o tempo. Com razão, disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas de sua viagem e que escalas o esperam no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem, cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, e um itinerário preciso, as profecias inspiradas. As etapas cumpridas. Ao lançarem um olhar retrospectivo, os fiéis ganham grande confiança e sentem rebustida a sua fé, que todas as etapas anunciadas há milénios têm-se cumprido com exatidão. Os 4 grandes impérios da antiguidade surgiram e desapareceram, conforme indicavam as profecias de Daniel. Capítulo 2 e capítulo 7. O ferro Império Romano se fragmentou, constituindo-se nas modernas nações europeias, e apesar de todas as tentativas para voltar a unir esses povos, eles permanecem separados, como o ferro e o barro dos pés da estátua.
Passando para a crise final. O mundo se encontra num constante crepúsculo da acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos. E antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspirada da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Conhecendo o tempo. Com razão, disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas de sua viagem e que escalas o esperam no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem, cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, e um itinerário preciso, as profecias inspiradas. As etapas cumpridas. Ao lançarem um olhar retrospectivo, os fiéis ganham grande confiança e sentem rebustida a sua fé, que todas as etapas anunciadas há milénios têm-se cumprido com exatidão. Os 4 grandes impérios da antiguidade surgiram e desapareceram, conforme indicavam as profecias de Daniel. Capítulo 2 e capítulo 7. O ferro Império Romano se fragmentou, constituindo-se nas modernas nações europeias, e apesar de todas as tentativas para voltar a unir esses povos, eles permanecem separados, como o ferro e o barro dos pés da estátua.
Passando para a crise final. O mundo se encontra numa constante crepúsculo da acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos. E antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspirada da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Conhecendo o tempo. Com razão, disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas de sua viagem e que escalas o esperam no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem, cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, e um itinerário preciso, as profecias inspiradas. As etapas cumpridas. Ao lançarem um olhar retrospectivo, os fiéis ganham grande confiança e sentem rebustida sua fé, que todas as etapas anunciadas há milénios têm-se cumprido com exatidão. Os 4 grandes impérios da antiguidade surgiram e desapareceram, conforme indicavam as profecias de Daniel. Capítulo 2 e capítulo 7. O ferro Império Romano se fragmentou, constituindo-se nas modernas nações europeias, e apesar de todas as tentativas para voltar a unir esses povos, eles permanecem separados, como o ferro e o barro dos pés da estátua.
Passando para a crise final. O mundo se encontra numa constante crepúsculo da acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos. E antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como o povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspirada da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Conhecendo o tempo. Com razão, disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas de sua viagem e que escalas o esperam no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem, cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, e um itinerário preciso, as profecias inspiradas. As etapas cumpridas. Ao lançarem um olhar retrospectivo, os fiéis ganham grande confiança e sentem rebustir a sua fé, que todas as etapas anunciadas há milénios têm-se cumprido com exatidão. Os 4 grandes impérios da antiguidade surgiram e desapareceram, conforme indicavam as profecias de Daniel. Capítulo 2 e capítulo 7. O ferro Império Romano se fragmentou, constituindo-se nas modernas nações europeias, e apesar de todas as tentativas para voltar a unir esses povos, eles permanecem separados, como o ferro e o barro dos pés da estátua.
Passando para a crise final. O mundo se encontra num constante crepúsculo da acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos. E antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como o povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspirada da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Conhecendo o tempo. Com razão, disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas de sua viagem e que escalas o esperam no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem, cumprem-se com precisão. Os filhos de Zeus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, e um itinerário preciso, as profecias inspiradas. As etapas cumpridas. Ao lançarem um olhar retrospectivo, os fiéis ganham grande confiança e sentem rebustida a sua fé, que todas as etapas anunciadas há milénios têm-se cumprido com exatidão. Os 4 grandes impérios da antiguidade surgiram e desapareceram, conforme indicavam as profecias de Daniel. Capítulo 2 e capítulo 7. O ferro Império Romano se fragmentou, constituindo-se nas modernas nações europeias, e apesar de todas as tentativas para voltar a unir esses povos, eles permanecem separados, como o ferro e o barro dos pés da estátua.
Passando para a crise final. O mundo se encontra num constante crepúsculo da acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos. E antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como o povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspirada da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Conhecendo o tempo. Com razão, disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas de sua viagem e que escalas o esperam no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem, cumprem-se com precisão. Os filhos de Zeus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, e um itinerário preciso, as profecias inspiradas. As etapas cumpridas. Ao lançarem um olhar retrospectivo, os fiéis ganham grande confiança e sentem rebustir a sua fé, que todas as etapas anunciadas há milénios têm-se cumprido com exatidão. Os 4 grandes impérios da antiguidade surgiram e desapareceram, conforme indicavam as profecias de Daniel. Capítulo 2 e capítulo 7. O ferro Império Romano se fragmentou, constituindo-se nas modernas nações europeias, e apesar de todas as tentativas para voltar a unir esses povos, eles permanecem separados, como o ferro e o barro dos pés da estátua.
Preparação para a crise final. O mundo se encontra num constante crepúsculo da acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos. E antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como o povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspirada da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Conhecendo o tempo. Com razão, disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas de sua viagem e que escalas o esperam no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem, cumprem-se com precisão. Os filhos de Deus associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final têm também um mapa admirável, a Bíblia, e um itinerário preciso, as profecias inspiradas. As etapas cumpridas. Ao lançarem um olhar retrospectivo, os fiéis ganham grande confiança e sentem rebustida a sua fé, que todas as etapas anunciadas há milénios têm-se cumprido com exatidão. Os 4 grandes impérios da antiguidade surgiram e desapareceram, conforme indicavam as profecias de Daniel. Capítulo 2 e capítulo 7. O ferro Império Romano se fragmentou, constituindo-se nas modernas nações europeias, e apesar de todas as tentativas para voltar a unir esses povos, eles permanecem separados, como o ferro e o barro dos pés da estátua. Preparação para a crise final. O mundo se encontra num constante crepúsculo da acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos. E antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como o povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspirada da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Conhecendo o tempo. Com razão, disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário ou um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas de sua viagem e que escalas o esperam no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem,
cumprem-se com precisão. Os filhos de Zeus, associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final, têm também um mapa admirável, a Bíblia, e um itinerário preciso, as profecias inspiradas. As etapas cumpridas. Ao lançarem um olhar retrospectivo, os fiéis ganham grande confiança e sentem rebustir a sua fé, que todas as etapas anunciadas há milénios têm-se cumprido com exatidão. Os 4 grandes impérios da antiguidade surgiram e desapareceram, conforme indicavam as profecias de Daniel. Capítulo 2 e capítulo 7. O ferro Império Romano se fragmentou, constituindo-se nas modernas nações europeias, e apesar de todas as tentativas para voltar a unir esses povos, eles permanecem separados, como o ferro e o barro dos pés da estátua. Preparação para a crise final. O mundo se encontra numa constante crepúsculo da acidentada história. Como filhos de Deus temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos, e antecipam os grandes acontecimentos do porvir. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspirada da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, abrem entre nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Conhecendo o tempo. Com razão, disse Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Se há na terra um povo que pode tornar suas as palavras do apóstolo e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. O viajante internacional que empreende uma longa viagem leva sempre consigo um itinerário, um mapa. Em todo o tempo sabe quais são as etapas já cobertas de sua viagem e que escalas o esperam no futuro. Sabe de antemão o dia e a hora da chegada a cada um dos aeroportos e os pormenores da sua viagem cumprem-se com precisão. Os filhos de Zeus, associados nesta viagem maravilhosa que realizam juntos para a meta final, têm também um mapa admirável, a Bíblia, e um itinerário preciso, as profecias inspiradas. As etapas cumpridas. Ao lançarem um olhar retrospectivo, os fiéis ganham grande confiança e sentem rebustir a sua fé, que todas as etapas anunciadas há milénios têm-se cumprido com exatidão. Os 4 grandes impérios da antiguidade surgiram e desapareceram, conforme indicavam as profecias de Daniel. Capítulo 2 e capítulo 7. O ferro Império Romano se fragmentou, constituindo-se nas modernas nações europeias, e apesar de todas as tentativas para voltar a unir esses povos, eles permanecem separados, como o ferro e o barro dos pés da estátua.